Vamos discutir brevemente o transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa de uma forma simples, direta, com o objetivo de ter uma visão geral do processo de reoxidação das coenzimas e posteriormente a síntese de ATP, passando pelo bombeamento de prótons. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é localizar o processo. Tá? Esse processo de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa acontece nas mitocôndrias. E aqui nós precisamos localizar tanto o espaço intermembrana, que está aqui, quanto uma matriz mitocondrial. Tá? Então, o centro aqui é representado pela matriz, essa invaginação de membrana, que a gente chama de membrana interna. Do lado externo tem outra membrana da matriz e aqui um espaço intermembrana. Tá? Então, todo o processo depende do que acontece na matriz e do que vai acontecer também no espaço intermembrana. Bom, feita a localização, vamos para uma breve descrição da organização molecular. Então, nós temos aqui 7 componentes principais, tá? Resumido, que participam do processo de transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa. Então tem vários complexos, complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4, coenzima Q, citocromo C e ATP sintase. Por que eu separei? Né? São 4 complexos, mas aqui praticamente está na ordem de como as coisas acontecem no processo de produção de ATP na mitocôndria. Como é a dinâmica desse processo? Bom, a dinâmica do processo é que nós temos um fluxo de energia elétrica que é utilizado. Esta energia elétrica ela vem a partir da reoxidação das coenzimas NADH e FADH2 e que vão ser utilizadas, os elétrons serão utilizados para movimentar ou alterar a conformação estrutural de proteínas transmembrana que acabam funcionando como bombas de prótons, ou seja, ela tira próton da matriz mitocondrial e leva prótons para o espaço intermembrana. Não se preocupem com isso agora, daqui a pouco nós vamos esquematizar e fazer tudo isso funcionar. Os complexos 1, 3 e 4 que são as bombas de prótons, então são as máquinas moleculares que funcionam movidas a energia elétrica ou elétrons passando por este sistema e vão transferir então como bombas de prótons para o espaço intermembrana das mitocôndrias. E finalmente a ATP sintase, que permite o retorno dos prótons para a matriz mitocondrial, e este retorno movimenta esta máquina chamada ATP sintase. Literalmente, ela se movimenta para poder viabilizar a transformação ou a fosforilação do ADP na produção de ATP. Bom, as fontes de coenzimas, elas vêm de várias fontes. Aqui eu vou representar 3 fontes. A primeira fonte é a via glicolítica, onde eu tenho a formação de NADH a partir do gliceraldeído 3-fosfato, que é a primeira, é uma das trioses formadas a partir da clivagem da glicose, na verdade a ação da aldolase sobre a frutose 1,6-bifosfato formada na via glicolítica, que veio da glicose, obviamente. A enzima que faz esta reação é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Então nós temos a formação de 2 moléculas de NADH, porque nós temos 2 trioses gliceraldeído 3-fosfato formada na via glicolítica. Lembrando que uma delas vem da dihidroxiacetona fosfato, por ação da triose fosfato isomerase. Uma outra fonte que nós já vimos também é a formação da acetil-CoA,
onde o piruvato é oxidado pelo NAD, formando NADH. E a formação de acetil-CoA. E o ciclo de Krebs, que é uma máquina produtora de coenzimas reduzidas, ou uma máquina redutora de coenzimas NAD e FAD, formando NADH e FADH2, respectivamente. Bom, iniciando então, direto ao ponto, que nós temos a matriz do lado de baixo da tela, o espaço intermembrana acima e a membrana interna da mitocôndria. Vamos colocar aqui uma representação do complexo 1. O complexo 1 é quem vai receber os elétrons do NAD. Na hora que ele recebe os elétrons, aproveita essa energia transferida e bombeia prótons para o espaço intermembrano. E o NAD é reoxidado. Na sequência, os elétrons do complexo 1 passam para a coenzima Q, que por sua vez vai transferir esses elétrons para o complexo 3. O complexo 3 também é uma proteína transmembrana, vai bombear prótons para o espaço intermembrano e os elétrons fluem em direção ao citocromo C, que está na face externa da membrana interna, ou seja, na face do espaço intermembrano. E estes elétrons do citocromo C passam para o complexo 4. Então, complexo 4 também proteína transmembrana, bombeamento de prótons para o espaço intermembrano. Os elétrons finalmente vão fluir em direção ao oxigênio molecular. E daqui a pouco retornamos a esta equação. E daqui a pouco retornamos a esta equação de redução do oxigênio, a partir do momento que ele recebe elétrons. E com isso vai aumentando a quantidade de oxigênio, e com isso vai aumentando a quantidade de hidrogênio ou prótons no espaço intermembrano, H+, e chega um momento que esses prótons retornam através da enzima ATP sintase, retornam para o lado interno ou para a matriz mitocondrial. Com esse retorno ao movimento da enzima, um giro, literalmente, onde ela consegue, então, a partir do substrato ADP e fosfato inorgânico, sintetizar ATP. Fechamos o processo de síntese de ATP, partindo do transporte de elétrons e bombeamento de prótons. E, finalmente, vamos fechar essa equação aqui. O oxigênio molecular, O2, recebe 4 elétrons, 4 prótons, e isso resulta na formação de 2 moléculas de água, que é chamada água metabólica, produção de água. E, finalmente, o complexo 2, que eu havia pulado aqui, que nada mais é do que o complexo enzima succinato desidrogenase, que é uma enzima do ciclo de Krebs, catalisa uma reação do ciclo de Krebs, onde é formado, que nós representamos no ciclo de Krebs formado FADH2, que está aqui no complexo, e vai transportar elétrons. Nesta reação do ciclo de Krebs, o succinato é convertido a fumarato. E os elétrons também vão fluir para a coenzima Q. O complexo 2 não é transmembrano, portanto ele não bombeia prótons. Finalizando, então nós temos 2 suprimentos de elétrons, que olhando para o ciclo de Krebs e outras reações é o NAD e o FAD, representado aqui pelo succinato, e a energia elétrica ou esse poder redutor das coenzimas fazem com que as bombas produzam um gradiente de prótons no espaço intermembrano. Esse gradiente finalmente é utilizado para armazenar energia na ligação trifosfato da molécula de ATP. Bom, eu expliquei lentamente em
câmera lenta o processo. Agora vamos acelerar um pouquinho para recapitular esse processo. Então, matriz intermembrana, membrana, complexo 1 recebendo elétrons do NAD, reoxidando NAD, bombeando prótons, o NAD é reoxidado, a coenzima Q captando prótons do complexo 1, levando até o complexo 3. Complexo 3 transfere elétrons para o citocromo C, com isso ele já bombeou prótons. O citocromo C transfere elétrons para o complexo 4 e o complexo 4 finalmente bombeia prótons e transfere os seus elétrons para o oxigênio, que é o aceptor final, que está na base da captura de elétrons. Então, um gradiente formado rapidamente, prótons voltando, movimentando, a ATP sintase, sintetizando ATP e moléculas de água se formando na matriz. Bom, tudo isso acontece para que haja síntese de ATP. Então, nós temos um grande potencial para que isso aconteça. Fazendo um breve resumo, nós temos que as coenzimas reduzidas são utilizadas como fonte de energia para a síntese de ATP. As coenzimas transferem seus elétrons a complexos proteicos presentes na matriz mitocondrial, na membrana interna da mitocôndria. Complexo 1, complexo 3 e complexo 4 são bombas de prótons que geram um gradiente no espaço intermembrana. O complexo 2 é a enzima succinato deshidrogenase do ciclo de Krebs e ela recebe ou transfere seus prótons e elétrons para a coenzima FAD deste complexo enzimático. E depois esses elétrons vão para a coenzima Q. Existem outros intermediários, tanto no complexo 1 quanto no 2, para a transferência de elétrons, que não é intenção detalhar aqui. O oxigênio é o aceptor final de elétrons e prótons, acaba levando à formação de água. Finalmente, a ATP sintase, que se aproveita do gradiente de prótons formado no espaço intermembrana e consegue então catalisar a fosforilação do ADP, produzindo o ATP, que é a fonte de energia das células.